Olá, boa noite. Meu chale caiu, fez uma diferença aqui no assento. Vamos convidar aqui. Boa noite, pessoal que está chegando. Alba, eu acho mudaram algumas coisas na configuração. Se a senhora puder enviar um convite, eu aceito aqui. Ah, achei. Desculpa. Enviei. Olá. Olá! Tudo Prazer. bem? Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Perfeito. Tá, eu também estou te ouvindo bem. Deixa eu só fazer uns reajustes aqui. Ah, tá ótimo. Então, até que enfim deu certo, né? Eu? Ah, tudo dá certo. Tudo Tudo dá dá certo. certo. Tudo tem o seu tempo certinho. É. Exatamente. Mas Não adianta tentar correr mais, não adianta. não adianta. As coisas tudo acontece exatamente na hora que tem que ser. Eu creio Mas nisso. muito obrigada pelo seu convite, tá? E principalmente obrigada pela sua paciência em, em me esperar. Mas Nada. vai E- ser bom. Final de ano, eu estava comentando há pouco que final de ano é sempre uma correria tremenda, né? É, é, É escola, as empresas, é fechamento de ano. Então, vai chegando novembro, dezembro, tudo se acumula, ou mesmo que não se acumule, é uma correria mesmo. Então, isso é normal. E é nós para somos todo flexíveis, mundo, não é? É para todo mundo. É, exato. exatamente. O planejamento, as festas de fim de ano, muitas coisas fecham, as pessoas planejam viajar. É. Mas É, estamos aqui, estamos aqui. estamos. Você, E muito obrigado por ter aceito o convite, né? Porque Ah, claro. Você sabia que eu vi a sua mensagem no meu Instagram? Eu vi uma mensagem, eu vi, porque não tem a sua foto no seu Instagram, né? É o seu logo, dizendo Paixão Brasil Books. Me convidando. Eu falei assim: ah, claro, olha o título, Paixão Brasil Books. é Claro, um, eu não é sei um quando nome que para vai atrair mesmo. ser. Eu não sei quando que vai ser, mas vai ser, claro. E aí, depois Isso. que eu procurei me informar um pouquinho mais sobre você, e você fazendo esse trabalho bonito, né? De educação infantil, que é tão importante, né? Tão importante. Eu trabalho com a Rafaela, eu mencionei pouco a Rafaela, porque nossa conversa foi tão assim, mais direta mesmo para a conversa, né? Aham. E a Rafaela mora na Bélgica, tem um menino de 4 anos, e nós trabalhamos então desenvolvendo esse trabalho. A venda de livros, mas nós costumamos dizer, vender livros só por vender ou para ganhar dinheiro é bom, mas é melhor quando a gente faz e tem isso, né, da educação, que não pode tirar da veia da gente, e eu sou educadora por paixão, por profissão, Rafaela trabalhando com a educação de Otto, morando no estrangeiro, então são facetas que se uniram bem e a gente vai trabalhando então nessa formação, como a gente costuma dizer, formação de mente, que é a filosofia que nós mais gostamos. Com E aí, certeza. é um leque, né? Porque É. livro fala de tudo. Trabalhar com outra coisa, eu acho que não poderia ser melhor, porque livro você pode falar de tudo. E em se tratando de outubro e novembro, nós tentamos achar então essa oportunidade para falar um pouquinho sobre a saúde e de forma mais específica a saúde da mulher, a saúde do homem, visando também uma abertura, né, para que haja essa fala sobre esqueci a palavra, estou enrolando para falar a palavra. Prevenção? Conscientização. Ah, Isso, prevenção. conscientização, exato, e prevenção. Porque, acima de tudo, acima de educadoras, elas são mães também, não é? E elas precisam se Exato. cuidar também. Mas Uhum. então ela está na Bélgica, você está na Holanda, não é isso? Você está Anda e você tá tá na em Bélgica. Amsterdã.
Não, eu estou em Zandvoort, não fica tão distante de Amsterdã. Ah, eu conheço Amsterdã, é lindo. Mas então, e aí vocês se uniram. Interessante, muito interessante. Tem muitos brasileiros fazendo coisas super, super inovadoras pelo mundo Sim, afora, né? Então temos sim. que destacar isso também. Mas interessante, né? E nós vivemos em um globo que a gente vira e volta, é realmente voltas que nós damos, né? A gente Ida e volta. acaba se encontrando com pessoas que estão também dando essas voltas em busca de outras pessoas, de outros contatos, de formação de rede, a chamada network. E isso é muito interessante, porque a gente vai, então, enriquecendo a nossa própria bagagem, mas também a gente tem mais para poder dar para os outros, né? Com E certeza. nessa veia que nós duas estamos brasileiras, somos brasileiras, fora do nosso contexto de Brasil, quase o mesmo tanto de anos, 15 anos, mas a gente chega lá. E é tanta coisa Né? que a gente vê em comum com as outras pessoas que estão nos ouvindo, muitas estão no Brasil, mas nos direcionamos de forma mais específica para o público que está aqui na Europa e Uhum. que a gente vai estabelecer esse vínculo, né? Que são mães que têm suas dores, e não falo dores de uma forma pejorativa como se usa hoje, mas Aham. as dores realmente é, estar fora do seu contexto materno, e isso é coisa que eu sinto, é coisa que você sente, a Rafaela sente, então são saudades, são tantas coisas associadas às nossas raízes, né? E Com para onde a gente vai. certeza. Então, Com certeza. Mas quando temos. Obrigada, obrigada você, obrigada pelo convite, obrigada por estar trocando essa ideia, não é? Porque a gente acaba nos unindo a pessoas que têm planos similares aos nossos, não é? Isso, da mesma forma que você se uniu a Rafaela, da mesma forma que você está falando que você formou esse grupinho. Então, que está querendo desenvolvimento de outras pessoas, né? E hum, principalmente da criança, que é uma fase tão importante, né? Você, como exato. educadora, você sabe que é uma fase primordial na vida de uma pessoa, de um adulto, né? É a formação, não é? Exato. E considerando que hoje nós temos a informação de uma forma tão veloz a nosso favor, a minha geração para trás, posso dizer da minha geração para trás, é um pouco, até um pouco menos, não tinha esse acesso tão acelerado, né, com a É, informação. é, Infelizmente, muita informação chega de forma errônea, muita informação chega truncada, e hoje a gente vê que o que tem mais visualização são exatamente aquelas informações que não são pertinentes nem relevantes, né? Então, nós estamos abrindo esse é, espaço para isso. é. Você disse, sim, trouxe tem muitas qualidades com essa globalização, com essa informação, porque a minha criação também, eu não tinha e-mail, não tinha essa facilidade de informação que tem hoje em dia. Que tem o ponto positivo, entendeu? Mas Uhum, também tem o ponto negativo, entendeu? Principalmente o volume, né? O volume hoje em dia, exato. entendeu? Que isso traz muita ansiedade, que você tem que sempre estar querendo saber mais, sempre tendo informações erradas, entendeu? São Uhum, várias coisas. Tem que ter um balanço, né? Tem que ter um balanço, tem exato. que ter um balanço, porque trouxe várias coisas positivas. Claro, eu não estou discutindo, entendeu? Que a modernidade trouxe várias coisas positivas, mas tem algumas coisas que ainda estão sendo repensadas, analisadas, jogos eletrônicos, essas coisas todas. Então tem que ter um equilíbrio, não é? Também. Exato, exato. Tem que ter base, formação, e no nosso caso nós dizemos, os livros têm um cunho educativo muito diferente de um celular, de um tablet, de um iPad. Então, a gente sabe que hoje as vertentes são diferentes, né, são várias, É, não vou entrar no mérito, mas a gente sabe que o livro ainda contribui de forma mais positiva para despertar é. habilidades e tudo mais, né, do que. Sem É, sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, porque quando você está na frente de uma tela, você recebe uma informação passiva. Você não isso. precisa de pensar, de raciocinar, você não precisa de trabalhar
tanto a sua mente. Você pode até fazer algumas conexões, o que, é que vai acontecer com aquele bichinho, mas é tudo ali passivo, você apenas precisa de ver, de assistir. Já o livro, você tem que criar, entendeu? Você tem que criar na sua imaginação. Eu me lembro, lendo todos os livros de José de Alencar, todos os livros de Machado de Assis, eu me lembro, você se colocava, entendeu? Eu me colocava dentro daquele contexto, entendeu? Então, você precisa de trabalhar uma coisa ativa, entendeu? É uma coisa ativa que está ativando coisas que você vai utilizar no futuro, que não necessariamente naquele momento que a criança está, não necessariamente naquele... E naquele momento também é muito bom, porque traz a imaginação e isso tudo, da mesma forma que a televisão traz. Mas ativa mecanismos de raciocínio, entendeu? Que a criança em algum dia vai necessitar e ela vai usar sem nem saber que foi daquele livro, tá entendendo? Então, é a mente ativa, né? Na televisão, nos jogos eletrônicos, é uma coisa passiva. Ele entretém passivo, mas quando você conversa com uma criança que é addictive, que é viciada em jogos eletrônicos, você fica tentando conversar, entendeu? Não tem criatividade, não tem a consulta, né? Porque eu atendo todas as faixas etárias. A consulta, assim, não tem imaginação, não tem... da mesma forma que uma outra criança que tem mais um balanço, entendeu? Que tem mais um balanço de brincar no parque também, entendeu? Não só a leitura, várias outras coisas que é necessário na infância. E Isso. Exatamente, mas agora, ainda bem, entendeu? Ainda bem que nessa faixa etária agora, das crianças que estão na fase de 0 até uns 5 anos, já está mudando, entendeu? Ainda bem. Por quê? Porque na faixa etária dos que estão agora com 20 anos, 15... Ninguém sabia realmente o que iria acontecer, como que iria acontecer. Era tudo novidade, era tudo bom. Usava como babá também, né? Porque é mais barato para a mãe, né? Você coloca o seu filho ali, entendeu? É mais barato, mas tem um preço. Não só isso que é mais barato para a mãe, em questão de segurança também. O Brasil é muito violento. Então, a criança... para a mãe, para aquela segurança e para a segurança da criança também. Era melhor ficar nos jogos eletrônicos do que jogando bola na rua, porque é perigoso. Então, teve aquele movimento drástico para os jogos eletrônicos, para essa mensagem passiva, né? Porque o livro é uma coisa ativa, você tem que ler, você tem que colocar sua mente para funcionar. Mas começaram a surgir problemas seríssimos, né? Problemas seríssimos. Que, inclusive, os jogos eletrônicos já consideram um vício, já está no código de doença, entendeu? É uma doença. Trouxe ansiedade, porque a criança dessa época, dessa geração, ainda bem que eu não peguei dessa fase, ainda bem que eu fui antes dessa. Tem uma vantagem de ser um pouco mais velha, né? A criança dessa geração, ela teve uma deficiência, né, de comunicação. O livro ele traz a comunicação, ele ajuda na comunicação. E tem uma coisa, tem uma qualidade melhor numa pessoa do que saber comunicar. Uma pessoa que sabe comunicar, ela consegue qualquer coisa. Ela não precisa ter aquele diploma maravilhoso, mas uma pessoa que sabe se comunicar, ela tá bem, entendeu? Então, teve uma deficiência muito grande nesse sentido. E aí teve aquele aumento, né, de depressão, de suicídio, de ansiedade, disso tudo. Não só causado por isso, claro que isso não é a única razão. Tem várias outras coisas também, mas é uma das razões, né, também. É um conjunto que se agrava quando a criança, o adolescente, se isola com um aparelhinho na mão e que tantas coisas acontecem naquela esfera, né? Que é tão pequena, mas pode ser tão perigosa. Mas vamos então conhecer um pouquinho de quem é a doutora Alba. Quais são suas origens? Minhas origens, Brasil. Brasil, tudo de bom. Seja mais específica. Eu sempre pergunto, eu gosto de fazer uma linha do tempo para que as pessoas saibam, então, os nossos ouvintes saibam com quem nós estamos falando. Então, eu pergunto sempre quais são as origens, de onde veio,
quais as influências, eu posso ir direcionando se eu perder alguma coisa que Aham, talvez seja aham. importante. Então, de onde vem do Brasil? Que Eu, região? sim, de Goiás, do interior de Goiás. Então, como eu te disse, eu assisti 2 lives sua antes da gente fazer essa hoje. E eu achei super interessante essa linha do... Antes de responder sua pergunta, vou responder. Hum, Antes de responder sua pergunta, eu achei super interessante essa linha do tempo que você faz, porque todo ser humano, independente de ser criança, adulto, adolescente, entendeu? Principalmente o que a gente estava falando agora, que é social media e tudo está sendo tão rápido agora, que as pessoas, ela tem aquele snapshot, entendeu? De uma pessoa de 30 uhum, segundos, e aí ela já tem aquela aquele conceito, já forma um conceito, sendo que ela apenas está vendo naquele momento, entendeu? E todas uhum, as pessoas são formadas, entendeu? Primeiro é a genética, né? Primeiro é a genética de onde isso não tem como a gente mudar, entendeu? E depois pelo environment, que é pelo meio ambiente, nossa infância, adolescência, e aí vai. Então, achei super interessante as suas lives fazendo esse timeline, entendeu? Então, que bom. geneticamente, entendeu? Nós brasileiros temos uma vantagem muito grande com os europeus por causa da variação, né? Tem Uhum, pessoas do mundo todo. Por exemplo, na minha família tem pessoas negras, tem índio, tem português, e eu acho isso interessantíssimo, entendeu? E eu acho isso interessantíssimo, e isso acontece com a grande maioria dos brasileiros. Então, porque o que eu vejo que acontece com vários brasileiros que saem do Brasil, eles vão para outro país e começa a ter um pouco de uma insegurança, não é? Tem um pouco de uma insegurança de se sentir um pouco menor, entendeu? Em relação isso. àquele outro, aquela cidadania daquele país que ele foi, por exemplo, se sentir inferior aos americanos, inferiores aos ingleses, inferiores. E a nossa genética é muito boa, entendeu? Então, a minha genética foi muito boa, bem misturada, bem brasileira. A minha infância, como eu te disse, entendeu? Nós somos frutos de vários acontecimentos da nossa vida, né? Nós somos frutos de. A nossa infância, com certeza, tem muita influência dos nossos progenitores, dos nossos cuidadores, entendeu? Hum, Isso é de uma forma inevitável, entendeu? No meu caso, o meu progenitor foi o mesmo do meu cuidador, entendeu? O meu pai veio de uma família paupérrima, entendeu? Super pobre mesmo. E eu me lembro dele contando algumas histórias, entendeu? Mas umas que me marcaram, me marcou foi que ele conseguiu entrar para uma faculdade de medicina em Uberlândia, uhum, no Triângulo Mineiro. Ou seja, isso na década de 50, de 60. Ou seja, foi um gênio, né, para sair daquela classe social, para entrar para conseguir ultrapassar aquela barreira. Ele, com certeza, ele teve que superar inúmeras barreiras, entendeu? uhum, Então, ele foi uhum. uma pessoa que trouxe várias feridas na vida dele, entendeu? É. Pela vida dele, entendeu? Eu me lembro dele dizendo que assim que ele entrou na faculdade, ele poderia comer, né? Porque ele tinha acesso ao refeitório. Então ele lembra porque ele ganhou a bolsa, começou, entendeu? Começou a estudar. Então ele lembra de fato ele comendo no refeitório, assim, ó, todo mundo olhando para ele, porque não só porque ele não tinha maneiras, mas porque ele comia, porque ele nunca tinha, sabe? Foi a primeira vez que ele realmente teve comida, assim, na vida Uhum, dele. A faculdade de Uberlândia teve que fazer o tratamento de dente dele, porque os dentes dele eram todos podres, entendeu? Ou seja, só para você ter noção uhum, do que eu estou dizendo, do nível de poverty, nível de pobreza. Então, foi uma pessoa que teve várias feridas na vida, como todo mundo tem, uhum. entendeu? Como todo mundo tem. Então a minha infância foi
foi bem severa em relação à educação que você tem que ter. Que tem que preservar e que eu achei fantástico, que eu achei que isso que é muito super gratificante, entendeu? Super Uhum. gratificante. Só que claro que teve várias coisas positivas e negativas que formou a minha personalidade hoje em dia, entendeu? Mas eu não permito que as coisas negativas atrapalhem o meu crescimento, porque aí já é uma decisão minha, Uhum. entendeu? Então, Vem a questão da maturidade, né? De poder escolher o que seguir, como seguir, e até que exatamente. ponto o passado vai ter influência, né, no hoje, que é a sua vida. Exatamente. E todo mundo tem essa capacidade de decisão. Olha, eu fiz até um chá para tomar com você, fazer uma conversa Olha, aqui com um chá. gostei do E azul aí, ó. todo mundo tem essa capacidade de decisão. Isso, isso. Qual Todo foi a mundo. influência de livros na sua vida? Livros, a minha vida inteira foi livros. A minha vida inteira foi livros. Eu amava, adorava. Exatamente essa coisa que te traz para um outro mundo. Mas eu não me lembro de lendo muito esses livros. Eu acho que não existia tantos livros Uhum. infantis naquela época também. Eu sou da década de 70, não, entendeu? 80. Livros eram bem caros, mas eu acho que não existia tantos desses. Eu me lembro que eu tinha um livro, um único livro. Entendeu? Era Uhum. um livro de um relógio, era um livro de contando as horas. Então, eu me lembro que eu comecei a ler mais quando eu comecei a ler romance, Machado de Assis, Uhum. José de Alencar. É, Uhum. Eu creio que naquela época, não deve estar muito distante da minha, não, devia ser mais bibliotecas, né? Foi a minha vivência também, biblioteca. muito bibliotecas, né? A gente lia na Muita escola, biblioteca. né? Muita biblioteca. E É, tinha tarefas de casa, lia na escola, levava para casa, mas tinha que devolver. Então, eu acho que naquela época era mais esse relacionamento. Hoje é, tem livro, como diz o povo, para bater de pau. é. Hoje tem Não, livro. eu era tipo macaca de biblioteca, mas até os meus 14, 15 anos, eu morava no interior de Goiás, Uhum. bem no interior mesmo. Uma cidade de 50 mil habitantes. Ou seja, não tinha não era como na capital, que já tinha bibliotecas públicas e essas coisas. Lógico que com o desenvolvimento isso já mudou bastante, com certeza, Sim. entendeu? Com certeza é, isso mudou, mas no interior de Goiás, numa cidade de 50 mil habitantes, eu acho que tinha 50, quando eu mudei, tinha. Hoje cresceu, todas as cidades do Brasil cresceram muito. Mas Uhum. a necessidade da população é outra, entendeu? A necessidade era. Então, não tinha muitas bibliotecas. Sim. Mas não Não, é por atrapalhou isso que também. mas é justamente por isso que eu venho também do interior, né? E eu me lembro que, digamos assim, no interior não tinha muitas bibliotecas, mas tinha uma central e que a escola tinha uma, né? Pequena, A nem tanto, escola mas as grandes, pequena. né? É, Então, é, essa vivência de livros, eu acho que marcou a, a maioria da geração, da nossa é. geração, para Da trás. geração era mais bibliotecas, porque era bem carinho mesmo os livros. Eu me lembro que quando eu mudei para Goiânia, que é uma cidade maior, aí sim, eu ficava na biblioteca, eu e a minha irmã, até o horário da biblioteca fechar, entendeu? Todos os dias Uhum. estudando para passar por isso. A minha pergunta é a seguinte: como foi essa transição? Pode resumir para a gente ter uma ideia. Como foi essa transição Brasil, Londres, e qual é a sua formação para a gente chegar onde a gente quer realmente chegar no nosso bate-papo hoje, falando É, sobre saúde?
Bom, Brasil, Londres, foi uma coisa totalmente ao acaso que aconteceu. Eu fui primeiro para os Estados Unidos, porque a minha mãe foi para os Estados Unidos há uns 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Então, eu fui primeiro para os Estados Unidos, comecei a fazer minhas provas de regularização de diploma nos Estados Unidos. Mas aí aconteceu que eu conheci o pai da minha filha, da Ana Carolina, no Rio de Janeiro, e ele estava morando aqui na Inglaterra, e aí decidi vir para aqui. Mas foi uma coisa assim, ó, bem ao acaso. Claro que depois eu me apaixonei pelo sistema de saúde daqui, que é o sistema onde eu trabalho. Mas então, várias outras coisas aconteceram. Mas a minha vinda para Londres foi uma coisa um pouco ao acaso. É, a sua formação é medicina. No Brasil, trabalhava com... Fale um pouquinho, sua experiência. No Brasil, eu trabalhava como cirurgiã. Eu terminei medicina, fiz cirurgia geral e estava me preparando para fazer cirurgia plástica no Rio de Janeiro, no Com Pitangui. Mas aí que eu tive esse break, minha mãe estava nos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos por um ano, e aí tudo mudou. E aí estamos sempre em mudança, não é? A gente planeja algumas coisas, mas apenas para a gente ter aquela, não é? Para a gente ter aquele planejamento inicial, mas temos que ser flexíveis, né? Sim. Aí em Londres eu comecei na área de cirurgia aqui também. Comecei na área de cirurgia e aí depois que eu troquei para médico de família. Ok. E como tem sido o sistema, por exemplo, falar da realidade daqui da Holanda, né? Que eu acho que não é muito diferente dos outros países, mas ela é mais específica em algumas coisas que quando fala de saúde, às vezes eu fico assim meio receosa de falar, porque é uma experiência que foi muito forte e eu sei que muitos têm tido a mesma experiência, mas não precisa ser a mesma, né? Então, a questão do sistema de saúde na Europa e no Brasil, na sua vivência, é muito grande ou é razoável? A diferença entre o sistema de saúde, europeu e o brasileiro, Sim. E o brasileiro? completamente diferente, completamente diferente. Não tem. Eu, inclusive, fiz uma palestra a respeito sobre isso para o Royal College. Eles me pediram, porque a gente estava fazendo um projeto para ser desenvolvido no Brasil. O sistema brasileiro, ele tem o SUS, que é o sistema público, que é da Lei 8080, do Código de Saúde, que é um sistema no papel brilhante, entendeu? O problema do SUS é outro, mas o sistema brasileiro é bem parecido com o sistema americano, entendeu? Que é um sistema que dá valor mais para a parte privada, entendeu? É um sistema que é mais para o plano de saúde, entendeu? O plano de saúde é muito forte no Brasil, assim como nos Estados Unidos. É bem parecido com o plano nos Estados Unidos, entendeu? A indústria farmacêutica é pesada, entendeu? E os planos de saúde também. Então, você tem aquele plano de saúde público, que é o SUS, entendeu? Que eu sempre trabalhei quando eu estava no Brasil. O meu passado foi no SUS, que eu adoro, é o que eu te disse, tem outros problemas, um problema de gestão, mas o SUS é um plano de saúde muito bom, mas tem os problemas dele, né? E os problemas deles é um ciclo, né, no Brasil. E aí acaba que tem que ser abastecido pelo sistema privado, entendeu? Ou seja, a pessoa tem que pagar para ter direito à saúde, assim como nos Estados Unidos também. Na Europa, você pode ter opção de fazer isso, mas é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. A grande maioria usa o sistema público, que é o que nós pagamos nossas taxas para isso, né? E alguns, uma minoria, usa o sistema privado. E a vantagem do sistema privado
é a rapidez. O paciente ele consegue uma consulta, consegue mais rápido, mas não existe uma vantagem, não é melhor do que o sistema público. Pelo contrário, os grandes hospitais, se o paciente complica realmente no setor privado, a maioria dos consultants estão também no sistema público e o paciente vai ser transferido para o sistema público, porque Cambridge University, Oxford Hospital, UCL, University College of London, Imperial College, todos são pelo NHS, entendeu? Ou seja, os grandes hospitais. E eu acho que é bem parecido na Holanda também, não é? Sim, sim, sim. Bem parecido Aqui, na Holanda, na França. a grande maioria opta por um programa um plano de saúde, porque na realidade acaba precisando dele mesmo, né? Mas é muito parecido. Então, veja bem, aí, porque é um sistema totalmente diferente, entendeu? É um sistema totalmente diferente. É como se, vamos supor, se a maioria da população fosse atendida pelo SUS no Brasil, aqui na Inglaterra, 95% é pelo NHS. Eu não sei na Holanda. Queríamos que fosse um pouco mais de privado, porque o sistema aqui está super sobrecarregado. Aí, o brasileiro tem uma dificuldade de entender isso e fica esperando. Então, eu acho que essa, de repente, seja uma grande... talvez uma oportunidade para a gente fazer um esclarecimento. Então, o sistema funciona diferente, porque é um sistema público, entendeu? É um sistema que é pago por nós, né? Nós pagamos pelo povo, entendeu? Pelas taxas. Então, é um sistema que tem que ter um controle bem grande, entendeu? Para poder funcionar, entendeu? Para poder funcionar. Isso. E aí, justamente aí está uma das diferenças. Aí no Brasil, você pode ir para qualquer médico, e raras famílias têm médico de família, mas aqui na nossa realidade tem o médico que atende aquela localidade, né? Uma cidade tem 5 médicos naquela, digamos, no norte da cidade, então um daqueles é que vai ser atendido, que vai ser chamado então o Hausarzt, como nós chamamos aqui, que é o médico, como é que vocês chamam aí? GP, General Practitioner. Isso. É o clínico geral, seria, né? O clínico geral. Seria. O clínico geral é assim que ele termina a faculdade, né? Para ser um médico de família, você também tem que fazer uma especialidade, você tem que fazer um treinamento também. O médico da família no Brasil, como seria o médico da família no Brasil? No Brasil também existe o médico da família, mas não é interessante, porque é um país que simplesmente, que o plano, é o que eu estou te falando, as indústrias privadas estão em peso, é dinheiro, é um sistema monetário que gera milhões, ou seja, não é interessante ter esse sistema, entendeu? Então, veja bem, o sistema tem que funcionar. Não só porque, por exemplo, algumas vezes nem eu sei para quem que eu vou encaminhar o paciente, entendeu? Nem eu sei, eu sou médica, quantos anos de formação que eu tenho? Algumas vezes, por exemplo, um paciente chega com uma chronic cough, uma tosse crônica. Pode ser o estômago, porque pode ser a tosse, pode ser por causa de um refluxo, uma coisa assim. Ou seja, pode ser o gastro, ou pode ser o respiratório, o problema pode ser no pulmão, entendeu? Ou o problema pode ser no nariz, o problema pode ser no ear, nose and throat. Ou seja, temos que fazer antes da gente de sobrecarregar aquele sistema secundário. Para que eu vou mandar um paciente? Para que o paciente vai direto? No estômago não tem problema nenhum. Então vai para outro. Então, para não sobrecarregar aquele sistema que está super sobrecarregado já, ele tem que passar por uma triagem, entendeu? Que algumas vezes essa triagem é clara, tá? Ele está com dor no peito, é o cardiologista, tá? Que é claro, mas ele tem que passar por uma triagem. E não só isso. Veja bem, porque o sistema secundário, o hospital, ele é muito caro. O paciente entrou lá na porta do hospital, é muito caro. Já fica muito caro. É uma coisa que é exponencial, entendeu? As máquinas são mais caras, a tomografia, tal, é bem mais caro do que o paciente que ele é
conduzido na comunidade, entendeu? Sim. Então, mesmo o paciente que ele tem, por exemplo, um outro exemplo, que ele tem uma dor no peito, ele não precisa necessariamente ir direto para o cardiologista. Ele precisa, antes de fazer alguns testes, entendeu? Que, no caso, não é feito comigo, com o médico da família, mas eu encaminho ele para aquele setor, ele vai fazer o teste, vai fazer o eletro, vai fazer todos os testes, entendeu? Com pessoas que não são médicos, porque a quantidade de médicos hoje pela população, a população está crescendo de uma maneira exponencial, entendeu? Sim. E a quantidade de médicos não está acompanhando aquela população, entendeu? Então, temos que usar outros auxílios, entendeu? Para poder não sobrecarregar o médico, ou seja, quando o paciente chega no cardiologista, ele já vai estar com tudo pronto. Eu vou precisar de usar apenas a expertise do cardiologista como cardiologista. Eu não vou precisar de dizer... o cardiologista não vai precisar de fazer uma eletro, não vai precisar de fazer outras coisas, entendeu? Uhum. Por exemplo, se a sua população é bastante feminina, um caroço no seio, entendeu? Um caroço no seio. A pessoa tem que ser vista imediatamente, mas não necessariamente pelo ginecologista ou pelo oncologista, entendeu? Porque o ginecologista e o oncologista vai falar, tá, ela tem um caroço no seio, mas você tem que fazer testes, entendeu? Primeiro para saber qual é aquele caroço. Então, mandamos chama One Stop Breast Clinic, mandamos para que na comunidade, isso o paciente ainda não entrou no hospital, ele ainda não ficou aquele preço bem caro. Na comunidade, por exemplo, nessa breast clinic não vai ser atendido por médicos. Ela tem um caroço? Vamos fazer mamografia, vamos fazer radiografia, vai ter a punção, vai ter todos os diagnósticos na comunidade, que é mais barata, entendeu? E aí sim, quando tiver com aquele todos fez isso. Tá, então agora ela vai para o ginecologista. E na grande maioria das vezes, ou ginecologista ou oncologista, se for câncer, claro. Entendeu? E na maioria das vezes, nem precisa ir. Porque não é nada, é uma coisa benigna que não precisa nem entrar naquele sistema secundário, que é o bem caro, entendeu? Então, é um sistema. Eu sempre, porque eu não sei como é que funciona o transporte público na Holanda. Eu acho que tem um transporte público bom, não tem? É ótimo. Entendeu? Então, sabe quando aqui tem o Tube, entendeu? Então, eu assisti até no Netflix. Eles sinalizando, porque o volume de pessoas no Tube em Londres, no trem, é muito grande por dia. Então, o jeito que eles fazem a sinalização, o jeito que eles colocam umas portas, assim, tudo para evitar, entendeu? Que a pessoa não precise de voltar. Errei, não era virando na direita. Porque tem alguns trens que você chega naquela estação de trem, tem linhas assim, ó, passando por cima, por baixo, tem umas 10 linhas, entendeu? Então, ele faz de um sistema, de um jeito, assim, ó, super inteligente, que a pessoa é muito difícil de errar. Porque eu vejo assim, ó, coloca cores, as linhas têm cores para a pessoa que tem dificuldade de ler, não é? Coloca para ir para aquela direção, entendeu? Para não ter necessidade de voltar. Porque se a pessoa voltar, ela atrapalha aquele fluxo. Você está me entendendo? Então, o jeito que o sistema de saúde funciona na Europa é bem parecido, entendeu? É desta forma. Então, algumas vezes, o paciente brasileiro, o americano, ele está acostumado com... Ele paga pelo plano de saúde. Se qualquer pessoa chegar para mim e falar, eu tenho esse plano privado, eu posso ir? Pode, eu não me importo, não. Na hora, pode ir, porque é privado, seu plano está pagando, entendeu? Não me importo. Mas, no sistema público, não. Temos que usar efetivamente, porque é de graça. De graça, assim, ó, pago pelas taxas, entendeu? É uma coisa super... E detalhe, e sabe uma coisa que eu admiro muito também? O mendigo da rua, entendeu? E o CEO de uma das maiores empresas vai ter o mesmo tratamento. Não importa, entendeu? Não importa. Isso é uma coisa que eu gosto muito aqui, né? Você não vê essa diferença
eu costumo dizer, pela minha vivência de Brasil, observação, e o que a gente vê quando o brasileiro sai do Brasil e se coloca no outro país, a grande maioria vive, digamos, de status, né? E quando você chega fora, você toma até um choque, você diz, ó, que ele é um médico, estava no trem comigo. É, Então, essa é, disparidade não tem. Então, todo mundo tem o é, mesmo acesso, todo mundo tem o é. mesmo atendimento, e isso eu acho muito interessante. E a questão do plano de saúde, eu estou entendendo que aí vocês não pagam, quer dizer, pagam pelas taxas, né? Mas Aham. aqui o plano é pago. Ah, Todo é? mundo. Não, aqui ninguém paga nada. Ninguém paga Não, nada. aqui, E detalhe, Osaí, posso te chamar de Osaí ou Osa? claro, como preferir. E Nós estamos detalhe, tomando chá, lembra? estamos tomando um chazinho. E detalhe, tem algumas doenças, várias doenças crônicas, entendeu? Diabetes, hipotiroidismo, várias doenças crônicas, gestante, crianças, nem a prescrição paga, não paga nem o remédio. E claro que existem remédios baratos, claro que existe remédio para paracetamol, tal, barato, mas tem remédios caríssimos, entendeu? Tem Uhum. remédios caríssimos, principalmente câncer. Tem uns pacientes na pediatria que assim, ó, eu fico chocada. E nem a prescrição você paga. Nós não pagamos extra por plano de saúde. É o nosso, é pela taxa, entendeu? É pela taxa. Então, só para esclarecer aqui um pouco mais. Então, tem esse sistema de transporte, entendeu? Que a pessoa tem que ir naquela direção, entendeu? Então, o brasileiro, não só o brasileiro, eu não estou colocando, dizendo que é o brasileiro, não. As pessoas que vêm de países com esse sistema de saúde, porque tem Uhum. outros países também que funcionam com esse mesmo sistema de saúde, que é o privado, que é onde o privado é maior, entendeu? Uhum. Então, eles ficam um pouco chateados porque eles não conseguem entrar naquele fluxo. Mas não, você tem que entrar no fluxo, porque senão fica muito caro para o sistema, entendeu? E É. aí, como que o sistema então, a melhor forma é estar na comunidade, entendeu? E aí depois ir para o céu. Claro que em caso de emergência é imediatamente. Em casos de suspeita de câncer, nós somos bem agressivos no tratamento de câncer aqui. É imediato, entendeu? Vai, claro, para essas clínicas na comunidade primeiro, onde vai fazer o teste de prostática, vai fazer ultrassom, vai fazer antes de ir para o second care. E aí vai para o hospital quando realmente tem necessidade. Mas uma coisa que o imigrante também tem um pouco de dificuldade de entender é o seguinte. Então tá, então como que a gente vai fazer esse controle, entendeu? Como que a gente vai fazer o controle desse sistema, entendeu? Então, o paciente, e geralmente é próximo aonde você mora, é postcode, depende do seu endereço, entendeu? Aquele paciente, aquela família, ele tem o médico da família dele. Todo paciente aqui tem Uhum. o médico da família, entendeu? Então, aquele paciente pertence a mim, entendeu? Então, o paciente Uhum. pertence a mim. Aquele paciente é o meu paciente. Eu sou a médica de família dele. Se ele ficar com o oncologista do câncer, ou se ele ficar com qualquer outro tipo de especialidade no hospital, toda consulta que essa especialidade fizer, eles têm que me mandar uma carta dizendo: olha, acabei de ver o seu paciente, isso aconteceu. Por quê? Porque o médico no hospital, ele é oncologista, ele vai ver o câncer. Mas ela Uhum. também tem uma diabetes, ela também tem uma outra coisa, ela também tem uma outra coisa. E eu tenho que estar Ok. no meu consultório conectando as coisas, entendeu? Conectando. Uhum. Então, várias vezes a gente não necessariamente vê o paciente, mas o paciente e o médico do sistema secundário tem procedimentos. Olha, esse é o meu plano. Eu vi, entendeu? O paciente é esse, tal. E assim que ele terminar de fazer o tratamento com aquele paciente, ele manda o paciente de volta para a gente com as recomendações, entendeu? Uhum. Uhum.
qualquer, qualquer qualquer coisa que aconteceu na vida inteira do paciente, entendeu? Isso dá para ver bastante nos pacientes ingleses que nasceram aqui. Desde a primeira injeção que ele teve na maternidade, entendeu? Até aquele momento, tá tudo no sistema, entendeu? Tá tudo no sistema. Então, o médico, vamos supor, se ele fez uma cirurgia de desvio de septo, ou uma cirurgia é bem comum na criança, de perfuração de ouvido, entendeu? Aquele, no futuro, ele pode ter um problema com o ouvido, entendeu? Mas nem aquele médico do ouvido vai ter aquela informação, entendeu? Então, aquele médico vai me dizendo, olha, eu estou vendo esse paciente, tem alguma outra informação que você pode me dar que vai poder ser útil nesse? Ah, sim, porque algumas vezes nem mesmo o paciente lembra, entendeu? Algumas vezes nem mesmo o paciente... Procedimentos, cirurgia, claro que a gente lembra mais, né? Porque são coisas mais importantes, mais drásticas na nossa vida. Mas tem várias outras coisas que fazemos que nem eu me lembro, entendeu? Mas está lá no Records, tá no arquivo, digamos, no dossiê. No arquivo, no dossiê. E todos os pacientes têm isso. E se o paciente vier de outro país, o que você puder trazer do outro país, traga. Porque é escaneado, mesmo que seja em outra língua, entendeu? É escaneado e fica lá no dossiê do paciente. Então, devido a essa organização, então, o paciente também ele não gosta muito, o paciente, assim, ó, o europeu que já é acostumado com esse sistema, ele gosta, porque ele coloca a responsabilidade no GP, fala assim, eu não preciso de guardar isso, qualquer coisa eu vou no meu GP, entendeu? Qualquer coisa eu vou no meu médico, vamos falar médico da família. Ele tem isso, tal, isso, aquilo. Então, ele já se acostumou com o sistema, entendeu? E ele também já sabe, usar o sistema. Então, ele já sabe que que tem que ter algumas coisas para fazer ali na comunidade primeiro, antes, mesmo ele querendo, ele fala, olha, entendeu? Porque tem pessoas várias que lê bastante, tal, isso, aquilo. Então, mesmo ele sabendo, olha, o que você acha, tal, isso, aquilo, eu preciso, provavelmente preciso de ir no cardiologista, tal, isso, aquilo. Tá, mas vamos fazer esses exames, vamos fazer isso, talvez você tenha um outro problema. E tem, por exemplo, hoje mesmo, eu tive um paciente, entendeu? Que eu apenas estava vendo uns resultados de exames dele, eu não vi ele fisicamente. E ele ele estava com taxas, renal function, ele estava com problema no rim dele, entendeu? E aí um colega meu tinha encaminhado ele para o nefrologista, que é o médico do rins, entendeu? Já tinha encaminhado ele para o nefrologista, ele já estava com... E aí o nefrologista viu o resultado de exame dele, entendeu? Ele já tinha ido na comunidade, já tinha feito o ultrassom dos rins, tal, isso, aquilo. E aí o nefrologista já escreveu para mim de volta, falando assim, olha, muito obrigada por você ter mandado esse paciente para mim, tal, perfeito, ele é para mim, aceito, porque o hospital também tem o direito de não aceitar. Não é todo paciente que eu vou mandar que ele vai aceitar. Então, por isso que eu tenho que fazer certo. Porque o paciente não entende, fala, poder mandar, eu te mando, porque eu tenho poder para isso. Mas aquele sistema não vai te aceitar, entendeu? Porque temos que fazer umas coisas aqui. E aí o sistema escreve de volta, falando, olha, por favor, faça isso, 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 isso. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, esse exemplo que eu estava te dando desse paciente de hoje. Aí o nefrologista escreveu de volta e falou, olha, beleza, ele é para mim, tá? Muito obrigada, estamos no caso. Mas, por favor, encaminhe ele também para o hematologista, que é o médico de sangue, né? Por favor, encaminhe ele para o hematologista. Por favor, por favor, encaminha ele para o urologista. Entendeu? Ele também, sabe? Também... E aí é melhor eu encaminhar do que eles encaminharem, porque eu tenho todo o protocolo dele, entendeu? Porque eu mando todos, por exemplo, eu mando pro hematologista dizendo, olha, isso aconteceu, ele já foi visto pelo nefrologista e isso aqui é o prontuário dele, entendeu? Que é tudo eletrônico agora, entendeu? Então, é um sistema que funciona muito bem,
Infelizmente, entendeu? Infelizmente, a população está crescendo muito, a população está vivendo mais, que isso é felizmente, desculpa, não entenda É. mal. A população está vivendo longo, então isso é bom. Tratamento para câncer, a indústria farmacêutica, tecnologia, está uma coisa brutal. Então, medicamentos está na modernidade, está até difícil de acompanhar. E esses medicamentos são caros, porque tudo depende de uma tecnologia, né? E a tecnologia é muito cara. Ai, não sei o que vai acontecer no futuro, mas vamos, mas é um sistema que funciona muito bem, ao É. meu ponto de Eu vista, muito estou bem. percebendo que o sistema daí é mais eficiente do que, do que o daqui em algumas coisas. Mas na prática, em grandes, de uma forma geral, eles têm algumas coisas que são parecidas. Vamos dar uma adiantada e falar um pouquinho sobre nossa conversa, nossa pré-conversa foi bem diferente da de hoje, foi? Foi bem legal a nossa pré-conversa. Eu só tava. Eu só tive que terminar rápido porque a Isabela tava. Eu tenho um bebê, tenho um adolescente. Então foi diferente. A nossa Bem diferente, tá? conversa. Tomou outro caminho. É, Mas isso é mas interessante, é que isso porque é foi um pouco mais individual. E hoje, para a gente tentar poder esclarecer e tentar ajudar outras pessoas a entenderem um pouco mais, entendeu? É. E foi interessante ouvir isso, porque talvez acalme algumas pessoas, porque aqui na Holanda mesmo, o brasileiro tende, são poucas as pessoas que elogiam o sistema. Eu digo sempre, é impecável em termos de tecnologia, de infraestrutura, tem de tudo, tudo que você precisar. Só que um pouco falha, no meu ponto de vista, existe um. Se bem que das últimas vezes que eu fui, estava mais humanizado. Não sei se é porque foi uma nova pessoa que estava, mas estava mais humanizado. Mas até um tempo atrás, o sistema estava não tão humano como eu ouço que o daí é. Entendeu? Então, existe essa, essa pequena diferença. Mas o sistema em si era para funcionar muito bem É, mesmo. é, é. É, nós começamos a conversar falando lá atrás, né? Que nós iríamos fazer digamos, uma sinopse, se eu posso chamar assim, sobre a conscientização e prevenção, né? Que nós podemos fazer ou pelo menos algumas coisas nós podemos fazer, de forma que nós possamos viver mais saudável. Você comentou, nós vivemos hoje muito mais, né? Então, que nós possamos trazer um pouco de saúde, de um pouco mais de qualidade, digamos assim, para essa vida que vai ser longa, e se for longa, que seja, então, saudável, né? Com certeza. E, Qualidade de e vida. exato, qualidade de vida eu acho que é muito importante. E principalmente nesse período que nós vivemos ainda, sob a chamada pandemia, eu creio que é muito interessante que as pessoas estejam mais atentas, né? E hoje em dia nós estamos tão mais, querendo ou não, mais atentos a nós mesmos, porque nós estamos mais em casa. Mas muitas pessoas ainda não têm essa atenção, né? Por exemplo, uma coisa que era muito falado antigamente, é a questão do toque. Tanto a questão da mulher quanto o do homem, eu acho que era mais um tabu. Acho que hoje é que está sendo falado mais, né? Mas eu acho que essa questão precisa ser novamente trazida. E graças ao mês de outubro e novembro que se coloca aí, né, com essas campanhas tão fortes, eu acho que a abertura é necessária para a gente falar um pouquinho disso. Será que a pandemia tem influenciado para que as pessoas busquem essa melhor qualidade de vida? Não Ou não? sei, não sei. Eu acho que a qualidade de vida, eu acho que é bem de educar, por isso que estamos aqui, né? Para Uhum. educar pessoas, entendeu? Eu acho que, porque
você vê quando a população é mais subdesenvolvido, em países mais subdesenvolvidos, que o nível de Sim. educação é menor, entendeu? Isso eu estou te dizendo. Escola primária, escola secundária ou superior, entendeu? Uhum. Onde a educação é um pouco maior, melhor no sistema primário, a qualidade de vida e health é bem maior, entendeu? Uhum. Que isso acontece também com o sistema, com a educação secundária. Também aumenta bastante a qualidade de vida e a saúde, entendeu? Já do sistema secundário para o para a faculdade, para o pós-graduado, entendeu? Para o graduado, universidade, já aumenta de a pouco. Então, o que precisamos ter é pelo menos um pouco de educação para entender. Eu não sei se a pandemia teve a pandemia aumentou, foi muito o mental health. A pandemia deixou as pessoas mais inseguras, talvez alguns mais conscientes de que deveriam mudar, tá? Não, teve algumas pessoas que mudaram, environment, tem vários pacientes que falam, depois da pandemia, hoje mesmo eu tive uma paciente falando, nossa, eu nunca tinha pensado muito em salvar o mundo, agora ela quer salvar o planeta. Então, que depois da pandemia, mas que isso está gerando, tá vendo? Quando a gente muda de uma coisa para o outro, muito rápido, também gera problemas, que isso está gerando ansiedade e outras coisas também. Sim. Então, eu não sei se a pandemia, de uma forma geral, nós já estávamos passando por várias mudanças, Osaí, antes da pandemia, entendeu? Porque como a mudança era muito devagar, entendeu? Sabe quando aquele ditado você vai empurrando com a barriga? Entendeu? Sim. E aí veio a pandemia para trazer à tona bem mais rápido várias outras coisas. Por exemplo, diabetes está muito elevado, entendeu? Obesidade infantil é uma coisa, gente, por favor, entendeu? Outro dia eu estava escutando uma pediatra brasileira, muito bem conceituada no Brasil, ela dizendo, e ela já tem anos de experiência, ela falando que ela passou de ver desnutridos, né, aquele magrinho caquético, né, que ela via há muito tempo atrás, quando ela começou a se formar, para só ver obeso agora. Porque o problema da infância agora é a obesidade. Por quê? Pelo estilo de vida, o estilo de vida, comida, os fast foods, aquela coisa rápida, né, aquela coisa rápida. Então, eu não sei se o Covid necessariamente trouxe. Claro que foi uma awareness, né, para muita gente. Todo mundo começou porque começamos a ficar. Todo mundo começou a ver a morte bem de perto, né, bem próximo. Eu acho que esse foi um dos grandes então, pontos. todo mundo. Isso não escapa ninguém, entendeu? Isso. Todo mundo, entendeu? A não ser o bebê, que é aquele que não tem ainda o insight, que não tem, entendeu? Mas fora essa população, todo mundo ficou bem próximo à morte, entendeu? Todos vamos morrer, mas nunca estivemos tão próximo à morte, porque a quantidade de pessoas que morreram e ainda estão morrendo foi muito intensa, entendeu? Então, isso fez uma mudança muito grande na cabeça de várias pessoas, mas não necessariamente, até agora, por enquanto, não necessariamente para uma melhor qualidade. Talvez o seu público que é mais educado, que procura entender mais, que procura ter aquela experiência e tirar o mais positivo, mas aumento do alcoolismo que está acontecendo, aumento da depressão, aumento do suicídio, eu posso nomear para você, entendeu? Então, eu não acredito, eu não daria o Covid como esse divisor. Esse divisor, não. Eu acho que já câncer de pulmão. Na Europa ainda fuma muito, né? As pessoas ainda fumam muito. Na Alemanha. Na Alemanha. Também. Na Holanda, quer ver outro? Eu acho que a Espanha. A Espanha, você vai na Espanha. Espanha. A Espanha, todo mundo fumando. A França.
eu entendeu? já me perguntei se isso tem a ver com o clima, mas eu acho que, eu não sei, eu não me arrisco a responder. Mas o índice de fumantes é muito grande. E a Muito questão da grande. bebida, do álcool, que você falou agora também, né? É, eu vi que, talvez porque a gente passou a ver mais as pessoas online, né? A gente vê muita gente, e eu percebo que houve sim, hoje todo mundo quer, a grande maioria quer celebrar com álcool. E outro dia eu estava pensando, se todo mundo acha que o álcool é uma coisa hoje tão necessária de se mostrar que é, né, deveria ver também os outros casos que tem de pessoas com depressão, pessoas que É, são N as causas, ou N os é, fatores ou razões, né, que deveria justamente diminuir a questão é. do álcool. E eu O acho que excesso, né? o O excesso. excesso, o excesso. Eu acho que É. está na hora de botar, se beber, não dirija. Ah, com certeza absoluta. Eu Mas acho. é, com certeza, mas isso eu acho que até no Brasil, né? No Brasil também tem a lei seca, né? Isso é uma coisa que no Sim. Brasil, bom, pelo menos até aonde eu sei, eu acho que no Brasil também é severo, né? Eu acho que até mais severo do que aqui, na questão É. do É, álcool. porque aqui tem aquela porcentagem que é um glaço, aí no Brasil totalmente. Exato. Mas várias outras. Eu acho que nós estamos passando no momento ainda, porque nós ainda não saímos do Covid, entendeu? Nós ainda não Não. saímos do Covid, nós conhecemos mais, nós sabemos lidar mais, entendeu? A gente tem uma visão melhor da situação, entendeu? As vacinas, entendeu? Também surgiram para nos ajudar, aumentando a imunidade e aquilo tudo. Então, estamos numa situação melhor Uhum. do que no início, do que há um ano e meio atrás, do que há quase 2 anos atrás. Mas ainda não estamos naquela estabilidade, entendeu? Então, até chegarmos nessa estabilidade, acontece muita insegurança. Eu não particularmente não, você particularmente não, mas mas não é todo mundo que funciona da mesma forma, Sim. entendeu? E aí cada pessoa tem um mecanismo de defesa que vai usar para conter aquela ansiedade, aquele problema que está causando, entendeu? Por falar em conter, vamos falar um pouquinho sobre a questão do câncer em si. Uhum. Na nossa conversa, a gente falou de questão de tumores, que nem sempre são malignos, né? Então, pode ficar à vontade aí para falar, e qualquer coisa eu vou interrompendo e perguntando alguma coisa. A questão das mulheres, por exemplo, ou dos homens, pode escolher por onde gostaria de começar, mas a questão dos hormônios, que tem uma influência muito grande, né, para tudo, eu acredito, que os hormônios não estando em disfunção, né, desequilibrados, eu acho que provoca uma série de coisas aí. Como o cidadão normal, que não tem um conhecimento mais rebuscado sobre saúde, como ele pode se, digamos, ter uma informação básica dos cuidados que ele precisa ter para a questão da prevenção, ou para olhar se a sua saúde está indo bem, que sinais ele pode observar para que esteja mais atento a isso. Devo correr para o médico? Quando devo correr para o médico? Quando devo procurar a informação mais adequada? Eu sou a favor de que, se você achar que alguma coisa está acontecendo diferente com você, procure discutir com alguém, entendeu? Não, não, um profissional, entendeu? Não com seu Uhum. vizinho, não com o seu. Pode até discutir com seu amigo também, tal, aquilo. Mas procure vários pacientes, porque como aqui é um sistema público, né? Então tem várias coisas que não é nada, várias coisas. E eu sempre falo, eu nunca falo, tá, não faz isso, tal, isso, aquilo. Eu sempre falo, olha, e da próxima vez, principalmente as mães são bem preocupadas.
E se você tiver qualquer dúvida, você liga para esclarecer, porque é melhor esclarecer do que não. Então, qualquer coisa que você notar, que isso independente da mulher ou do homem, qualquer coisa que você ver que está diferente, ou qualquer coisa que você, qualquer sintoma, entendeu? Qualquer sintoma, até mesmo um cansaço, tô um pouco, não um cansaço uma vez, entendeu? Mas eu tô me sentindo cansada ultimamente, entendeu? Procure. Pode fazer um exame de sangue, entendeu? Para ver se tá tudo bem. Procure. Mas só que para isso, você tem que ter um conhecimento, um autoconhecimento. Você tem que conhecer você. Entendeu? Para você saber que a máquina não está funcionando, você tem que saber como que ela não está funcionando adequadamente, você tem que saber como é que ela funciona adequadamente, entendeu? Então você tem que prestar atenção em você. Você tem que prestar atenção. A resposta está dentro, não está fora, entendeu? Você tem que saber o que é o seu normal, entendeu? Você tem que saber como é que é o normal do seu seio, como é que é o normal da sua pele. Se olhe, se procure, entendeu? Não se examine, mas qualquer dúvida, procure se informar, procure ajuda, entendeu? O máximo, se não for nada, você vai escutar da outra pessoa, tá? Não foi nada, É entendeu? uma dúvida menos. É. Olha, por falar nisso, eu vejo em grupos de mães, muitas mães perguntando que remédio eu posso dar para o meu filho? Que remédio eu posso dar para o meu filho? E quando eu geralmente não respondo, porque eu sou daquelas que dizem remédio é uma coisa que médico é que deve prescrever. E porque na prescrição de um medicamento, ele tem que olhar também qual é o histórico do paciente, né? Eu, por exemplo, até paracetamol, se me der, eu passo mal. Então, É. paracetamol, que é indicado para todo mundo, não deve ser para É. mim. Então, essa que é uma coisa da nossa cultura brasileira, né? Disso, de tudo tem um remédio. O remédio que serve para mim serve para o outro também. E essa é Assim, é. uma cultura perigosa. É. Olha, porque a quantidade de médicos está diminuindo bastante, entendeu? Na Europa, de uma forma geral, acredito que na Holanda também funciona desta forma. Hoje em dia, os farmacêuticos, eles entendem sobre medicamento muito bem. Eles estudaram, eles fizeram faculdade. A faculdade de farmácia aqui na Inglaterra é super difícil. No Brasil também. A faculdade você tem que passar por bioquímica, por isso, por aquilo. Então, para coisas assim, ó, que não esteja, para coisa que dá para comprar a medicação sem passar pelo médico, tem várias medicações para alergia, eczema de pele, entendeu? Que dá muito na criança, resfriado, que não tem tratamento, que é vírus, mas tá, a mãe sempre quer uma coisinha ali e tal. Passa na farmácia, conversa com o farmacêutico. O farmacêutico está lá, entendeu? Hoje em dia, nós estamos encaminhando uma das formas, que aí está na comunidade, entendeu? Ele não para doenças, porque aí ele mesmo vai falar, não, você tem que procurar o seu médico da família, você tem que procurar. Mas tem várias coisinhas, entendeu? Que todos, alergia, doença de pele, essas coisas que bem comum na infância. Refluxo é bem comum. Claro que se chegar ao ponto de ter que usar um omeprazol, uma ranitidina, sim, temos que prescrever. Mas tem algumas coisas que pode começar a fazer na comunidade pelo farmacêutico. O farmacêutico pode, não, usa, tem um líquidozinho que você dilui no leite, isso é um exemplo que eu estou te dando. Um pozinho que você dilui no leite, que o leite fica mais mais consistente, entendeu? E aí diminui o refluxo. Entendeu? Então, dúvidas de coisas assim pequenas, elas podem perguntar bastante na farmácia também. E eu acredito que na Holanda, porque estamos caminhando por um sistema, entendeu? Para ser mais barato e para atender a população que está em crescimento, tal. Estamos usando vários outros profissionais da área de saúde e está sendo bem, tá tendo resultado. Fisioterapeutas, entendeu? Dor no ombro, dor no joelho, tal. Vê o fisioterapeuta primeiro antes de vir, porque o fisioterapeuta ele vai ter um período bem maior com o paciente, ele vai ter 1 hora com o paciente. Eu tenho apenas 10 minutos e o fisioterapeuta vai escrever uma carta falando, olha, eu fiz as atividades, tá? Eu acho que é isso, tal. Vamos fazer isso. Ele já vai me dar uma ideia, entendeu? Para
já adiantar a entrada dele naquele sistema também, entendeu? Uhum. Então, as mães que estão, que você vê, fala, vai no farmacêutico. Se for uma coisa assim, uma coisa minor, a gente chama de minor, né? Minor, se for uma coisa minor, conversa com o farmacêutico. E se o farmacêutico não souber te dar uma opinião, ele vai pedir pra gente, entendeu? Uhum. Eu não estou entendendo aqui qual foi a palavra que eu escrevi. Outra coisa é em relação, porque estávamos falando sobre a prevenção, né? Isso. Por exemplo, é interessantíssimo para esses países que têm um sistema de saúde público que é pago pelas taxas, é interessantíssimo a prevenção, porque a prevenção é muito mais barata do que a cura, né? A cura é cara, né? A cura tratar é caro, tratar o câncer é caro, entendeu? Então é interessante. Então, procure e tem vários leaflets, tem vários. E se informar mesmo, se informar se tiver qualquer dúvida. Ah, eu estou com dúvida em relação a câncer de pele. O câncer de pele é um pouquinho porque o câncer de pele tem vários. Eu sou um pouquinho mais arisca com câncer de pele, porque o europeu não gosta muito de usar filtro solar. Entendeu? Ele gosta de estar lá queimando, entendeu? Que já é uma coisa que mudou um pouco no Brasil e na Austrália, porque por causa da quantidade de câncer de pele, entendeu? E tem várias lesões que não parecem câncer de pele e é câncer de pele. Então eu sou um pouco mais cautelosa. Mas tenta procurar saber quais são os sintomas. Mas na dúvida, vai ao médico, entendeu? Na dúvida, procure a gente. Perfeito. Nós tínhamos falado sobre alguns temas que eram interessantes e, por exemplo, não, deixa eu aqui para lá. Enquanto você pensa aí, deixa eu só te falar mais uma coisa, entendeu? E sabe o que é que acontece com vários? Porque de vez em quando chega alguns casos para mim, entendeu? E aí a pessoa fala, por exemplo, brasileiros e imigrantes que não gostam desse sistema, porque é muita power, né? Muita força para o GP, que não gosta desse sistema. Aí você fala, você faz GP? Ah, não, eu fui, mas ele falou que não é nada, mandou para casa, tal, ppp, papapá, pipipi, isso, aquilo. Aí não faz nada. E aí ele fica em casa sem fazer nada, entendeu? Aí daqui uns 3 meses vai estar muito pior. Mas na realidade, o GP não falou para não fazer nada. Ele falou assim: olha, toma esse medicamento aqui, por exemplo, vamos supor uma úlcera no estômago, entendeu? Você não podemos, entendeu? Encaminhar por uma câmara teste, por um exame de gastroscopia, a não ser que se ele estiver tossindo sangue, aí tudo bem, se ele estiver tossindo sangue, se ele estiver emagrecendo, se ele tiver aqueles sintomas bem graves, sim, claro, mando direto para fazer o câmara teste, que é o teste de a endoscopia, né? Endoscopia, Mas, sim. por exemplo, aquele que chega com aquela dor no estômago, que é o mais comum, porque o paciente ele vai com aquela dor no estômago, sabe? Assim, tal. Você tem que fazer você vai para casa com um tratamento de 2 meses, entendeu? Com esse medicamento. E aí, depois dos 2 meses, fazemos o teste de câmara. Só que ele foi lá querendo fazer o câmara teste. Aí tá, você pode dizer, ah, não, ele só me passou um remédio, ele não me pediu para fazer o câmara teste, desistir, tal, isso, aquilo. Mas, na realidade, aquilo era parte do... Aí ele chega, daqui 3 meses, ele tem que voltar a fazer aquele protocolo, entendeu? Não estou te dizendo que todo paciente cabe no protocolo, porque existem vários protocolos. O que a gente mais tem hoje em dia é protocolo. E é a decisão do médico, entendeu? Sair daquele protocolo ou não, entendeu? Vários podem sair, vários... Eu saio do protocolo várias vezes, entendeu? Várias vezes. Porque o paciente é individual, a pessoa é individual, entendeu? Mas, na realidade, estamos, entendeu? Fazendo alguma coisa para que depois, que quando você voltar para mim da segunda vez, aí sim você já vai poder ir para aquele lugar, entendeu? Na realidade, não é uma consulta. Por exemplo, a consulta paga, você paga no Brasil, que é com plano de saúde e tal. E se você tem 1 hora, você... É interessante solicitar exames, porque é assim que o plano de saúde ganha dinheiro, entendeu? É interessante gastar com medicamentos, porque é assim que a indústria farmacêutica
ganha dinheiro, entendeu? Mas Uhum. nem sempre é no best interest do paciente, nem sempre é no interesse melhor do paciente, entendeu? Então, estamos pedindo para fazer uma coisinha pouca, mas aquilo tem um sentido ali na frente, entendeu? Estamos começando o caminhar, entendeu? Para ser guiado, estamos começando na direção, entendeu? Para ser Uhum. guiado para aquele sistema secundário. Desculpa, Nós temos falado. eu te confundi Não, 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 não. É porque eu estava pensando uma coisa e quando você começou a falar, me veio aqui todo um histórico é, histórico meu, né, pessoal. Aham, E aham, essa questão da segunda opinião, né? Muitas vezes a gente eu ouvi muito isso de não, não é nada, não, vai para casa e nada. aham, E resultou, eu peço uma segunda opinião. Eu me conheço, aí vem aquilo, né, do autoconhecimento. Me conheço muito bem. E se eu sinto dor, eu tenho eu suporto dor. Eu suporto dor. Então, quando eu digo está doendo, é porque a coisa está doendo mesmo. Para eu verbalizar para alguém, né? aham, Eu ouvi muito disso. Não, não é nada não, vai embora. Não, não é nada não. E não me disse nada mesmo. Era nada, não era nada não. Eu tive que ir para o psicólogo para que dissesse que ele viu que não era nada da cabeça, não era nada do sentimento e tal, nem a somático, psicossomático, era do corpo mesmo. E uhum. daí eu fiquei, então, como diz um pouco velhaca, né? E a questão da segunda opinião, hoje, se eu uso não, não é nada não, eu vou e peço uma segunda opinião. Porque, em alguns casos, isso pode acabar numa banca de cirurgia, como foi o meu caso. E que não é nada Agradável. engraçado, não, não é agradável. E você fica, então, com sequelas, né? Então, É. essa questão do se conhecer, do ver o que é que está diferente, e aí vem do autoexame, vem a questão de realmente colocar para fora aquilo que você vê, aquilo que você sente, para que você possa então ter o respaldo de um profissional, se precisa ou não tomar alguma iniciativa. Como nós falamos, uma questão que mudou muito hoje em dia, que é, por exemplo, antigamente era feita muita cirurgia, como é o nome? A remoção do útero, né? Da questão da esterectomia. Esterectomia. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Então, eu acho que não apenas o sistema médico, mas eu acho que também a forma dos médicos encararem os pacientes e tratarem muitas coisas, eu acho que também mudou muito nesses últimos 10, 15 anos. Com E a certeza. tendência, com tanta tecnologia hoje e acesso do Tecnologia. povo, Uhum. a coisa vai mudar muito mais. Não é à toa que Mark, né, pisou nos fios e já está aí tudo diferente com o Facebook e tudo mais. Então, a tendência hoje é que tudo vá muito mais veloz. E uma das falas que hoje aqui precisa estar é que nós precisamos estar acordados e aproveitar a tamanha possibilidade que nós temos e acesso à tecnologia para que nos informemos da maneira mais adequada, para que nós saibamos, então, se estamos engolindo, né, informação saudável ou não. Eu acho que A isso. a minha filha está aqui na porta chamando. Então, deixa eu comentar algumas coisas aqui que eu estava te escutando. Sim, voltamos naquele princípio, se conhecer, entendeu? Porque nós somos médicos, nós somos humanos também, entendeu? Não é que você vai. E a minha formação é diferente da formação do meu amigo, que é diferente da formação do outro. Nós somos pessoas humanas, entendeu? Não é se você. E aí volta naquele princípio de você se conhecer. Se você foi ao médico, primeiro. Se tiver alguma dúvida, vá para um profissional, vá procurar saber, vá procurar esclarecer, entendeu? Nesse caso que você citou, que não era nada, tal, isso, aquilo, se você continuar achando que é alguma coisa, continue indo até você saber a sua resposta. É você, é o seu corpo, é a sua vida.
Entendeu? 5 anos. Até enquanto você não souber a resposta, você não para. E essa é a diferença uma das diferenças. Não todos. Não pense que eu estou enquadrando. Não estou falando brasileiros Uhum. e Sim, sim. europeus. Estou dizendo de uma forma geral, entendeu? O europeu, ele é assim. Ele é assim. Ele vai de novo, ele vai de novo, ele vai de novo. E isso nos ajuda, porque... Olha, primeiro ele viu o meu colega, ele falou isso, aquilo, aí viu o outro, fez isso, aquilo, 10, viu o outro, falou aquilo. Vai juntando os pedacinhos, entendeu? Ao invés de ser aquele paciente, ah, não, eu fui no GP, o GP não presta pra nada, o GP não é bom, não, tal, não me ajudou, tal, isso aqui, deixa pra lá. Entendeu? Então vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. As cirurgias e a tecnologia no computador, você vê o seu computador, agora estamos aqui fazendo uma live no celular, entendeu? Quando eu me formei, eu não tinha celular. Tinha celular? Não, acho que eu não tinha. Tinha? Acho que não. Não tinha, fui celular depois que me formei. Entendeu? E-mail eu tenho certeza que eu não tinha, porque eu me lembro perfeitamente quando eu formei o meu e-mail. Eu estava fazendo cirurgia geral. Então, da mesma forma que teve esse avanço tecnológico, para todo mundo percebeu o avanço tecnológico. A medicina, a área da saúde, foi uma das áreas que mais evoluiu tecnologicamente, entendeu? Então, as cirurgias, por exemplo, quando eu fiz cirurgia geral na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, as cirurgias de remoção de vesícula biliar eram todas cirurgias abertas. Você fazia um corte enorme, porque você tinha que ir lá embaixo do liver, entendeu? Ou seja, o corte era enorme. Algumas vezes, em pacientes obesos que estavam em risco de vida, tínhamos que fazer aquele corte no meio da barriga. Hoje não existe isso mais. Aquele corte no meio da barriga, aquele corte assim, ó, do apêndice na barriga toda, entendeu? Uhum. Para abrir, porque senão era risco de vida, entendeu? Hoje em dia, você faz 2 buraquinhos. Um buraquinho para você colocar a câmera, 3 buracos, desculpa. Um buraquinho para você colocar a câmera e outro buraquinho. E é muito mais fácil, porque você não precisa, porque quando você abre, isso é um exemplo que eu estou te dando. Quando você abre, aí vem aquele tanto de tecido gorduroso aqui para cima de você, tal, isso, aquilo. Quando você faz um buraquinho só, tudo está contido. Você vai lá direto na vesícula biliar, você corta, você clampa e você retira pelo buraquinho, entendeu? Então, esse foi um avanço tecnológico gigantesco, ou seja, na esterectomia. O grande avanço tecnológico da esterectomia que aconteceu, que diminuiu muito as cirurgias de retirada de útero, que também foi na minha parte de cirurgia geral, eu também fiz muita retirada de útero. Muita retirada de útero. Hoje, porque retirava o útero por quê? Não só a retirada do útero por causa de câncer era uma das opções menores, porque na realidade o câncer é de uma outra forma. Entendeu? Tá, tem que retirar tudo também, mas tem que fazer quimio, rádio. As causas mais comuns da retirada do útero era o sangramento excessivo, entendeu? Que a paciente ficava passando mal por causa dos miomas e sangramentos, entendeu? Tem pacientes que têm sangramentos por causa dos hormônios, aqueles balanços da mulher lá. A mulher é uma mulher, sabe? Atender uma mulher, atender um homem é completamente diferente. A mulher é abençoada, entendeu? Nesse sentido, tanta coisa que gera por causa desses hormônios, entendeu? Então, sangrava muito, doía. Então, a indicação era crescimento, começava a comprimir outras estruturas, começava a comprimir o intestino, começava a comprimir. Então, você tinha que fazer a retirada. E aí, o grande avanço tecnológico da cirurgia para a retirada do útero foi, na realidade, o Mirena Coil, que é o DIU, não é? O DIU, porque o DIU, ele libera progesterona lá no útero da mulher e diminui o sangramento, diminui o mioma, diminui a fibroide, diminui a dor, se está diminuindo o fibroma, diminui a dor também. Mas isso é apenas um exemplo, entendeu? Porque o avanço em medicação, em medicamentos, é gigantesco também, entendeu? Hormonioterapia é difícil até de você conseguir se manter, entendeu? Atualizado, entendeu? Então, o avanço tecnológico foi gigantesco mesmo. E vamos ter bem mais. Antes do Covid, ou seja, isso não tem nada a ver com Covid. Eu estava, porque eu trabalho pelo Imperial College também.
Não estou trabalhando no momento, mas antes do Covid eu estava. E aí eu estava participando de um research, entendeu? Vários médicos participando de um research. Eu parei porque eu entrei em licença maternidade, eu não sei nem o que aconteceu com isso. Uma maquininha, entendeu? Uma maquininha que você coloca aqui. E aí eles estavam usando vários, inteligência artificial. Uma maquininha exatamente para o diagnóstico da mancha, entendeu? Que é aquele que era para ser suspeito mesmo, para mandar para o dermatologista ou não. Porque hoje em dia a gente manda praticamente tudo para o dermatologista se você tiver alguma suspeita de câncer. Porque câncer a gente não brinca aqui. Câncer a gente vai, entendeu? Vai chama 2-week ways, vai com 2 semanas. 2 semanas, todos os testes têm que ser feitos na comunidade. E se for câncer, ele tem que estar na cadeira do oncologista falando com ele. 2 semanas, chama 2-week waits. Então, um avanço tecnológico que está acontecendo na área de câncer para ajudar a gente, entendeu? Para ajudar o médico. Tá? É uma coisa gigantesca. Então, eu não sei se eu respondi as suas perguntas, mas eu não sei nem se você tinha pergunta ou não. Mas está acontecendo uma mudança muito grande. Mesmo. Mas o que temos que fazer, aliás, sempre, na nossa vida inteira, sempre, mesmo antes de Covid, depois do Covid, temos que estar sempre nos adaptando, não é? Então, se você é imigrante, se você foi para outro país, você tem que pelo menos procurar a se adaptar àquele sistema, entendeu? Você tem que procurar, não é que você tem que aceitar, não, você não precisa de aceitar, você tem a sua capacidade de escolha, mas você tenta, ou pelo menos, você tem, sempre a opção de pagar e ir privado. Se você pagar e ir privado, se você quiser pagar um plano de saúde aqui na Inglaterra, você escolhe. Você pode chegar para o seu... Mesmo pagando plano privado, mesmo todo mundo que paga plano privado, mesmo os planos privados, o paciente tem que ir no GP para ter aquela carta de recomendação. Porque, como eu te falei, o paciente pertence àquele médico, entendeu? Independente do que ele for fazer. Porque eu preciso que aquele médico privado me dê uma informação do que ele fez. Porque geralmente ele vai no privado só para ter o diagnóstico rápido e aí depois ele volta para fazer o tratamento todo pelo sistema público. Que não tem problema nenhum. Bom, ótimo. Não tem problema nenhum. Não. Usa. Se você tem plano de saúde privado, usa para ajudar a gente um pouco também. Entendeu? Mas usa. Mas tenta se adaptar um pouco, entendeu? Porque que vários pacientes reclamam e falam, que ele é uma porcaria, que não presta, porque isso, porque aquilo, porque morreu, porque isso, aquilo. Mas veja as taxas maiores. Quais são as taxas que você vê a qualidade e eficiência de um plano de saúde? Essas são as taxas são aquelas grandes taxas, entendeu? É a de taxa de sobrevivência, é a taxa claro, que o Brasil também tem muitas coisas boas. Em São Paulo, a USP, em Brasília, tem a Unicamp, tem serviços excelentes, tem serviços assim, que tem tecnologia de ponta também, mas não dá acesso para a população total do país. A população geral, se 100% da população quiser usar o sistema público do Brasil, ele não tem capacidade, entendeu? Então, é um sistema aqui que cobre 95% da população, entendeu? Então, claro que vai ter os seus pós e cons, vai ter essas coisas assim que não tem necessidade de urgência, entendeu? Tentamos adiar o máximo para ir para o sistema secundário porque é mais barato, entendeu? E aí, se você fosse direto realmente pro especialista, ia ser mais rápido, mas tenta entender um pouco o sistema. É um sistema público, é um sistema que morre. Eu sou apaixonada pelo sistema aqui, então eu sou suspeita para dizer. Algumas pessoas estavam perguntando. Desculpa eu te interrompendo toda hora, gente, eu converso também, não é? Eu converso também. Conversa. Mas aí venha no que a gente começou desde o início, é a educação. Se você sabe, se você entende um pouquinho como que funciona, você vai entender que é bom até mesmo para a pessoa, entendeu? Que é bom até mesmo para a pessoa. Algumas pessoas estavam perguntando onde é que a senhora atende. Eu vi algumas e depois eu comecei a conversar
Taté, e aí parei de ver. Precisa ser inscrita no seu GP ou pode ser de outro GP? Temos... para ser atendido comigo, você tem que ser registrado no meu GP, entendeu? Eu não atendo privado, eu atendo pelo sistema de público. Pode até ser que no futuro. Eu não atendo privado. Eu só trabalho pelo NHS. Então tem que ser registrado no meu GP, entendeu? Eu recebo várias não só propostas para. Eu estou pensando em alguma coisa para ajudar a população brasileira. Eu estou pensando, eu tenho alguns planos, mas eu estou acabando de sair de licença da maternidade. Eu tenho que ver também o que é o meu perfil, entendeu? O meu perfil é o NHS. Para atender apenas a população brasileira, eu teria que ir para um sistema privado que tem o pós e cons e tem algumas clínicas privadas que já entraram em contato comigo, tal, isso, aquilo. E eu estou analisando, entendeu? Eu estou analisando apenas para poder ajudar um pouco mais essa população. Porque... E para esclarecimento. Mas para esclarecimento, mais nessa forma mesmo, de esclarecimento. Mas para comigo tem que ser registrado no meu GP, postcode, né? É daquela área que eu trabalho, entendeu? Então, eu tenho pouquíssimos pacientes brasileiros, mas eu, de vez em quando eu vejo um, tá? Eu sei, também mas veja bem, seria bom atender para uma médica brasileira. Eu sempre falo, é basicamente a língua, é basicamente aquele doctor as a medication, né? Que a gente fala, apenas o médico com a medicação que culturalmente nós seríamos mais próximos, entendeu? Mas mesmo se você... Mas não desista do seu GP, que está próximo a você. Não desista. Vá uma vez, vá outra. Se você não vai gostar, vai no outro. Não marca consulta com aquele. Vai no que está no mesmo, que você está registrado no próprio GP. Tem vários GPs. Tem umas fichas, por exemplo, que hoje, por exemplo, eu abri um do paciente, falou, não é para ser atendido pelo GP tal. Ou seja, o paciente não quer ser atendido. Eu acho que comigo nunca aconteceu, não. Mas você pode, inclusive, dizer que você não fica no sistema lá, entendeu? E da mesma forma que o GP também pode falar, não quero ser atendido, não quero atender este paciente. Então... Aqui uma vez eu disse... Eu não sei se foi o meu humor da vez que eu fui atendida, mas da segunda vez que eu fui encaminhada para ele, disse, eu não me coloque para ser atendida por ele, não. Eles respeitaram. É um direito seu. É um direito. Né? É um direito seu. Você tem direito de tudo, você tem direito de tudo, você tem direito absolutamente de tudo. É isso que eu estou te falando, você tem direito a tudo. Use o sistema a seu favor e não contra. Você tem direito, o paciente tem direito a tudo aqui. Só que tem que ser passado por uma triagem. E naquela triagem, entendeu? E naquela triagem tem uns sisteminhas, umas coisas que você vai ter que fazer, entendeu? Tem umas coisas que tem. E uma coisa que eu digo muito, isso eu repito e repito. Gente, leiam. Por quê? A partir do momento que você sabe, pelo menos aqui na Holanda, toda cidade tem um site da prefeitura, né? E no site da prefeitura tem tudo. O site do governo tem toda a informação que você precisa. O do NHS também. Nós precisamos lembrar que, a partir do momento que eu conto uma coisa para a Alba conta para outra pessoa, a informação perde alguma coisa e ela sofre uma determinada interpretação. E a interpretação de uma lei, por exemplo, tem muita influência na vida da pessoa. Então, é muito interessante e importante que nós saibamos ler e interpretar, porque cada vez que a gente interpreta, vai também as emoções que dão um outro tom. E então, em se tratando de saúde, em se tratando de qualquer outra área, vai ser muito importante que as pessoas possam ler. Olha, a Isa aí está falando, ela é pediatra, ela não está trabalhando mais como pediatria aqui na Inglaterra, mas ela é brasileira e trabalhou muito tempo aqui como pediatria.
E ela está falando que a grande vantagem do NHS é que traduz todo mundo igual, do Homeless ao autor famoso. A gente falou sobre isso e é o que eu amo também, entendeu? Existem tradutores no NHS, sim. Tradutores é a maior facilidade que tem esse tradutor. O site depende da clínica. Então, a gente paga para um terceirizado, entendeu? O NHS paga para um firma terceirizado. Aí, assim, o paciente não fala. Aí tem eu acho, 153 línguas, entendeu? Aí imediatamente, você liga, e é uma coisa rápida. Você liga e ele atende na hora o sistema de tradução, porque o NHS paga para eles, entendeu? Ou seja, você tem um número, você liga, aí dá aperta tal número para tal língua, e aí você já conecta o tradutor também ali, simultâneo, entendeu? Outro dia, Isa, eu tive uma paciente, até com British Silence, Libra, né? Conversando em Libra. Livre, E sim. até isso tem. E tipo, tudo pago, tudo de graça. Entendeu? Aqui eu vejo o pessoal muito. Eu acredito que tenha, mas talvez não seja utilizado. Mas eu vejo muitas pessoas procurando quem pode ir comigo a tal lugar, ou a prefeitura, ou ao médico, porque eu não sei falar o idioma. E aí fica também, né, um adendo. Aprende o idioma local, minha gente, porque é muito importante. Saber inglês, mas aprender o idioma É, é, abre portas. com certeza. Pelo menos o básico, né? Pelo menos o básico. Olha, mas não é fácil, tá? Não é O quê? fácil aprender outro idioma. Não é fácil. Não é fácil. Mas se você for persistente, entendeu? Se você for persistente, você tá aqui. Não é fácil aprender como adulto, depois da fase de adulto. Criança, a minha filha fala três idiomas fluente, vai prestar vestibular, inclusive, 10 outras línguas. Mas você tem que ser persistente. Você tem que ser. Não acontece de um dia para o outro, entendeu? Não acontece de um dia para o outro. Meu inglês era terrível, entendeu? Então não foi fácil, mas eu simplesmente coloquei aquilo na minha cabeça, entendeu? Eu vou aprender aquilo e pronto, entendeu? Então você tem É que questão de uma. Não é fácil, mas é possível. É possível, É é possível. perfeitamente Até possível. mesmo por. Vai, Eu trabalho com idiomas também e eu dou aula de. Hoje, meu carro-chefe é português, né? Então, eu dou aula de legal, uma português língua linda. para os estrangeiros, também para filhos de brasileiros. E eu digo sempre para os brasileiros, gente, como é que vocês aprenderam português? Foi ouvindo a mãe, o pai, foi ouvindo no dia a dia. Então faz isso com as crianças, porque o aprendizado é menos é Com mais fácil, certeza, menos doloroso do que com quando ela certeza. chegar à adolescência e por um ou outro motivo ela precisa aprender português. Aí vai voltar e aí é um dilema, né? É a mesma coisa com os adultos. Nós no Brasil não tivemos essa oportunidade de ouvir o inglês. O espanhol foi em determinadas áreas, mas o espanhol é muito próximo do português e a gente entende. A grande É, maioria pode entender. Mas o é. inglês, se você começar ouvindo músicas, e mesmo que não entendam ainda, ontem eu disse para os meus alunos, mesmo que você não entenda, vá repetindo, vá cantando, vá lendo em voz alta, porque o seu ouvido começa a se acostumar, olha a dica, olha o código, como o povo diz, né? E o seu ouvido começa a se acostumar e aos poucos você vai reconhecendo Vai, a vai, formação vai. fonológica, né? O reconhecimento dos É, sons, isso é importante para a criança e para você como adulto também. Então, a partir do é. momento que você diz, eu vou aprender, a sua mente se abre. Com certeza. E isso em questão da saúde também. Vale a pena dizer, eu estou bem. No dos textos eu coloquei. Quando a gente vai ao médico, geralmente eu pergunto, está tudo bem? A gente costuma dizer, está tudo bem. Não, não pergunto isso não. Aqui é How can I help you? Então, É, é uma é, pergunta que a gente precisa repensar, né? Eu já tenho feito diferente. Como está? Tudo bem? Como está? Então, isso é interessante. é. Alda, que outra consideração? Nossa, nós já estamos em 22 e Pois 10. é, a minha bebê ela estava falando aqui na porta. Vamos arredondar. Que consideração você gostaria de fazer para fecharmos? Foi tudo falado?
É, bom, eu acho que tem várias. Eu acho que o brasileiro, não só o brasileiro, o imigrante, que ele sai daquele país de origem e vai para um outro local, entendeu? E eu Uhum. trabalhei em centro de refugiado como voluntária na época daquela que estava. Ainda está, né, na Síria, problemas seríssimos, mas isso foi uma coisa que eu aprendi lá. Quando estava passando aqueles refugiados da Síria que estavam passando um problema muito sério, a- você é uma pessoa muito forte, entendeu? Entenda isso. Você é uma pessoa muito forte. Para você, primeiro, nós temos uma genética forte, que é aquilo que a gente explicou, que é a mistura, né? Depois, você tem uma personalidade forte, você teve coragem, você saiu daquilo, você deixou coisa, você deixou uma história para trás, entendeu? Você deixou uma vida para trás por um motivo, entendeu? Por uma razão. Então, foca naquela razão. É claro que as coisas podem mudar, claro que temos que ser flexíveis, entendeu? Mas tenha sempre um propósito, entendeu? Tenha sempre um propósito, mas acredite na sua força, acredite na sua capacidade, entendeu? Porque o que eu vejo é que, por exemplo, eles desistem algumas vezes no meio do caminho pela falta de confiança, entendeu? Por uma falta de Sim. confiança própria, entendeu? Não só no inglês, não só como procurar assistência à saúde, não só como aquele país agora é o seu, entendeu? Aquele país agora é o seu, agora é a sua terra, entendeu? Tem a mesma coragem, tem a mesma capacidade, tem a mesma força de vontade, tem o mesmo espírito de quando você estava na sua terra. Agora você tem duas terras, entendeu? Uma é o Brasil e no meu caso é a Inglaterra, que eu amo da mesma forma. Entendeu? Porque é o lugar que está me acolhendo nesse momento. Entendeu? Então, ao invés de ir contra o sistema, você entenda o sistema e não perca a confiança na pessoa que saiu daquele país, na pessoa que colocou uma mala nas costas de 23 quilos, deixou uma casa formada, deixou família, deixou filho. Não perca a confiança nessa pessoa, entendeu? Não perca a confiança nessa pessoa. E isso é para qualquer coisa, para língua, para qualquer coisa, entendeu? Independente do caminho que você for seguir. Tá, é melhor aprender inglês? Você decidiu não vai aprender? Tudo bem, não vai aprender, você vai trabalhar com outras coisas? Tá, tudo bem, mas não perca a confiança, entendeu? Se comunique de outra forma, trabalhe de outra forma. Eu acho que basicamente é isso. E isso em relação à saúde física e principalmente mental hoje em dia, entendeu? E a resposta geralmente está dentro, não está fora, entendeu? Então, ao invés de ficar, quando tiver com problemas, ansiedade, depressão, essas coisas todas que estão acometendo tanto, a resposta está dentro. A resposta é parar um pouco. A vida está tudo muito, muito rápido. A tecnologia, telefone, internet, Instagram, Facebook, está tudo muito rápido. As pessoas não estão tendo capacidade de assimilar, esquecem quem elas são, esquecem o propósito que elas saíram. Não percam o foco do seu propósito, entendeu? Eu tenho várias mudanças que acontecem na minha vida, mas o meu propósito é aquele, entendeu? Meu propósito é As mudanças são a flexibilidade para você chegar no seu alvo, a né? flexibilidade para você chegar no. Exatamente. Ou você pode fazer aquele seu alvo de várias outras formas também, entendeu? Aquele seu alvo tem como você conseguir de várias outras formas, entendeu? Mas você só vai conseguir enxergar a outra forma se você tiver um pouquinho de paz interior, se você tiver um pouquinho de tranquilidade, entendeu? Se você te parar um pouco, entendeu? E se você principalmente o que eu vejo sempre, entendeu? O que eu vejo sempre, principalmente nos problemas mentais, no mental health hoje, entendeu? A pessoa esquece de quem ela é. Entendeu? A Sim. pessoa esquece de quem ela é, ou por causa da mídia, ou por causa disso, ou que tá olhando e tá se estimulando em outra pessoa. Gente, a resposta tá dentro, não tá fora. Entendeu? Então, eu acho que principalmente é isso. Seja corajoso, da mesma forma que você saiu do Brasil. Vai acontecer coisas, vai acontecer dificuldades? Vai. Mas se você estivesse no Brasil, iria acontecer dificuldades também, entendeu? Iria acontecer problemas também.
entendeu? Não ter self-pity, não se oh, por mim, ai, eu não, por favor. O momento que você começa a sentir self-pity, oh, ai, mas por que isso está acontecendo comigo? Você bloqueia todas as formas possíveis, entendeu? De ver cadê a resposta, entendeu? Porque o mundo está contra mim, porque isso, aquilo, entendeu? Não é fácil, não é fácil. Vivemos em uma sociedade extremamente competitiva, entendeu? E os imigrantes saíram daquele país para tentar, foi num espírito de competição, entendeu? Então você saiu do seu país naquele espírito de competição. Então, por favor, continue com, entendeu? Continue com o jogo só termina quando apita, né? E nem quando apita. Eu acho, eu falo para os meus pacientes, nem a morte tem a última palavra. Nem a morte tem a última palavra. Entendeu? Depois da morte é outra história, mas exatamente. Então, não desistir jamais, gente. Porque eu sou imigrante, porque eles estão tendo preconceito. Não me interessa, pode ser que seja? Pode ser que seja. Mas te interessa naquele momento. Ficar focando nisso vai te ajudar? Não vai. Então, pronto, esquece o preconceito que tem, faça, não importa se alguém... Gente, ninguém, daqui 100 anos, ninguém vai lembrar de ninguém. Daqui 100 anos, todo mundo vai estar em outro lugar. E é bom cuidar, porque tem o Alzheimer também, né? Que tem tirado a capacidade de muitos. Então, é bom começar a cuidar pela saúde mental, dizendo que a força vem de dentro, como Alba disse. Alba, para a gente terminar, qual é a sua inspiração diária? Exercício, atividade física, eu amo. Tem alguma música que lhe inspira? Música, Sonda-me, eu amo Sonda-me. Sonda-me, meu Deus, essa? Amo. Tem algum livro que marcou sua vida? Vários, é difícil de escolher, mas escolheria o livro mais vendido no mundo. The Bible. The Bible. Um sonho? Sonho? Vários. Mas só divido com quem faz parte de quem está presente naquele sonho. Porque quem não está presente no sonho não vai ter capacidade não vai me ajudar a guiar, entendeu? Não vai me ajudar. Não é porque você não quer... Não, é porque... Tem algum animal? Eu não tenho, adoraria ter, mas eu tenho uma bebê, tenho uma adolescente, tenho um marido, tenho uma profissão. Tá mandando um beijo de Minas, beijo para Minas também, entendeu? Então, nesse momento é difícil de ter um bebê. Bom, gente, de ter um animal. A Rafaela. Gente, muito obrigada por ter ficado conosco durante esse tempo. Foi um papo muito gostoso. Pena que vocês não ouviram a minha conversa com o Alba antes, porque foi também muito, muito interessante. E eu creio que está aqui um contato que é para a gente manter e ter um outro bate-papo também mais adiante, que o tema são muitos, né? Um beijo para Niquelândia de Goiás. A minha cidade é aquela cidade... Hoje em dia eu nem sei quantos habitantes tem, mas na minha época tinha 50 mil habitantes. Um beijo... Então, sim, vamos. Não, desculpa que não deu para falar muito, porque começamos a tomar um chá, né? Não, isso aqui eu digo, mas... é um momento descontraído, informal, para que a gente possa esclarecer ou começar a dar caminhos, dar formas de as pessoas se encontrarem onde quer que estejam, e você estando onde está, eu estando onde estou, a gente pode unir e fazer pontes que facilita a vida de muitas pessoas. Esse é o nosso dilema, nossa filosofia. Com certeza. Então, nós esperamos que tenhamos estabelecido aqui uma ponte para que muitos possam, através dessa ponte, pegar outros acervos, né? Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Boa sorte no seu serviço. Educação infantil, gente, é os primeiros anos de vida, é a fase mais importante da vida de uma pessoa. Não, o Winnicott, Anna Freud, todos os psicólogos, psicanalistas da mente infantil já disseram isso, entendeu? E o ano 1 é mais importante, depois o ano 1 e 2, depois o 1 e 2 e 3. Muito importante, entendeu? Então, focar nisso. Mães, vocês estão fazendo trabalho...
maravilhoso, não se culpem, você está fazendo com a capacidade que você tem naquele momento, entendeu? No futuro, se você, entendeu? Não se culpe, faça de coração. Amor, não pode faltar amor, entendeu? A relação com a criança, se tiver amor, entendeu? Pode faltar tudo, entendeu? Pode E faltar focar até no os livros, que agora. depois ele aprende, Focar no entendeu? agora, porque futuro é É. pensar em ansiosidade. Então, Exatamente. Então, vamos terminar aqui. Um grande abraço. Muito outro obrigada abraço. pela oportunidade. E mensagem final: confiem. Confiem em você. Se você não confiar em você, ninguém Nada mais. mais vai confiar em você. No momento que você confia em você, tudo muda. Tudo muda. Você começa a ser visto de uma outra forma. Entendeu? Você começa a ser você começa a adquirir outros caminhos, entendeu? Então, confiança, não desistam da pessoa que vocês são, que vocês foram, que você entendeu. Um beijo grande. Nós costumamos terminar dizendo até nossa próxima história. Até a nossa próxima história. É a história Um que nós beijo, contamos. Um um beijo beijo e grande. muito obrigada novamente. Obrigada a Obrigada, pessoal, você. que estiveram Obrigada. conosco, que passaram, que não Olha, tá ficaram. falando que Mas você tá estiveram. elegantérrima, tá mesmo? Graças. Eu, Graças como é mil. de criança, eu falei assim, eu vou colocar uma coisa mais alegre. Combinamos. High five, como minha filha fala. Tchau, um abraço na Beijo. família. Hã? Beijo. Um beijo Um abraço na grande. família. Um beijo grande. E até a próxima. Até a próxima, tá bom? Um beijo grande. Tchau. Tchau.